fala sobre o uso da maconha e o TDAH. Boa pergunta, Anderson. Vamos lá. Muito boa pergunta. Cara, é o seguinte. Qual que é a treta em relação à maconha, né? Gente, parênteses aqui. Nós estamos falando de maconha droga, tá? Maconha é droga. Quero até pegar um parênteses também sobre isso. Sabe, e o canabidiol, cannabis para tratamento de TDAH? Não existe nenhuma evidência cientificamente comprovada de que ajude no tratamento para TDAH. Ponto. Ainda, Agora, né? maconha... Porque é algo novo. Algo assim, novo, né? não tem nenhuma, tá? Então não vou falar nada sobre isso, porque tem muita gente que quer saber da utilização e tal. O que acontece com a maconha? Eu já experimentei maconha, já usei, mas nunca foi meu fã, porque eu gostava da coisa que me acelerava, né? Mas maconha nunca foi meu forte, não, tá? Então não posso falar por experiência de Simon. Mas eu recebo muitas perguntas, muitas pessoas que eu conheço dizem que utiliza a maconha pra ficar... Eu não sei, eu queria saber exatamente... O que ele quer saber em relação à maconha, né? Da experiência dele, porque ia ser mais fácil responder, Quer saber né? se pode, eu Não, acho. cara, sempre a minha resposta vai ser não, porra. Eu vou falar pra você usar droga? Claro que não, né, velho? Nem precisa perguntar, mas com carinho. Mas falando assim, não, né? Não. Falando em linhas gerais, não, cara. Não é pra utilizar. Ah, sabe, piora os sintomas, melhora os sintomas? Vamos lá. Muitas pessoas falam em utilizar porque diz que fica mais... tranquilo, diminui a ansiedade, né? Tira as vozes da cabeça. Tira aquela inquietação, aquelas vozes da cabeça. Cara, você tem que entender uma coisa. A maconha, ela não é uma droga viciante, tá? Por isso que as pessoas muito perguntam, mas não vicia. Só que o que ela proporciona, vicia. E aí você tem que ter cuidado. Então, se você é um TDAH, cara, meu irmão, vamos pensar comigo. Tu tem muitas vezes dificuldade. Quais são as dificuldades do transtorno? Entrar em movimento, se manter focado, engajado numa atividade. A utilização da maconha, a maneira que ela age, ela vai estar exatamente potencializando ainda mais todos esses sintomas do transtorno. É que quando a gente fala de TDAH, vocês, por verem o Simon nessa agitação, vocês pegam o viés da hiperatividade como o viés principal, e não é. A hiperatividade, tem pessoas que têm TDAH e não tem traço de hiperatividade, tá? Então, assim, o que eu vou falar sempre é não. Não é pra usar. Até porque nós temos maior propensão a vícios. E vício, mas ela não vicia. Mas o que ela proporciona, libera dopamina. O ambiente, você tá ali, tá tranquilão, etc., libera dopamina. Não é ela que libera, mas a situação libera. O contexto libera. E aí você não consegue sair daquele ciclo. Cara, pra você pensar se determinada substância já está afetando de maneira significativa a tua vida, você tem que pensar da seguinte forma: tá abandonando o projeto? Tá deixando coisa de fazer? Tá deixando de se relacionar com amigos? Tá deixando de ver namorada? Tá deixando de fazer o quê? O que você gostava de fazer que agora você não tá fazendo mais porque você está buscando ficar nela? Eu posso falar um pouco da minha experiência, mas, cara, eu não sou psicólogo, eu não sou formado, eu não estudo isso a fundo e não é uma recomendação. Mas pra mim era benéfico em alguns aspectos, assim, eu senti, tipo, eu nunca fui de fumar, mas eu fazia brigadeiro, assim, e comia, cara. E daí de um tempo pra cá... Paulada. Uma paulada. Mas de um tempo pra cá eu comecei a comer, tipo assim, microdosezinhas de uma parada muito forte. E pra mim, eu tinha o meu momento de loucura, assim, eu conseguia, tipo, extravasar aquilo, tipo, num sábado, assim, tipo, comer e ficar umas 2 horas, tipo assim, eu fico ao contrário, eu fico muito acelerado com uma coisa. Acontece também. Muito, assim, tipo, fico alucinado, fico pelado, tá ligado? Eu fico em extremo. Vocês acham isso legal, pelo amor de Deus? Não, mas calma. Aí numa microdose, e eu me sentia muito bem o resto da semana, cara. Pra mim funcionava bem. Eu tinha, tipo, uma extravasão num dia, assim, não absurdo. Eu Não se comendo tem, pouco. então. Quando a gente fala isso, a minha resposta sempre vai ser Não não, é uma porque é uma recomendação. droga, tá? Então não. Você não vai ver o Simon indicando aqui. Sabe, medicação é droga. Mas é a droga legalizada, é a droga pro tratamento. É diferente, tá, gente? E Então qual tem que é a que- relação de quem toma medicação, tipo, por exemplo, eu tô tomando Ritalina, com bebida alcoólica? Ótimo. Cara, não faça isso, né? Tomar medicação e tomar bebida, inclusive, virou uma tendência na balada. Usar Venvance, por exemplo. não, mas não tô falando Ritalina. isso. Aí é pra só retardado daí. Quem Sim, faz isso é retardado. mas virou uma tendência da galera porque vai dar merda, tá? Agora, eu posso tomar bebida alcoólica ou não, Simon? Tomando medicação? Essa é a tua pergunta, né? Isso. Você vai fazer o seguinte. Você vai lá no teu médico. Você vai falar assim, doutor, eu posso tomar bebida alcoólica fazendo meu tratamento com a Ritalina? Se ele falar sim, você pode. Se ele falar não, você não pode, tá?
E aqui tá o ponto. Por quê? A Ritalina, o Venvanse, ele tem um período de duração. Então pode ser que no teu caso, o teu médico fala, não tem problema você tomar um chopp, você tomar um negocinho. Claro que não, tomei a medicação, qualquer coisa. Não é isso que eu tô falando, tá? Estou falando no processo de tratamento. Isso você pergunta pro teu médico sobre, beleza? E aí, em relação a malefícios do álcool, no contexto geral, tá? Porra, se eu tenho um transtorno que já tira o meu freio, imagina eu com transtorno e tomando álcool. Tu já não tem córtex pra eu já não, direito. Você tá entendendo? O que o álcool faz é ele tirar esse freio nosso, pô. Imagina no indivíduo que já tem essa dificuldade. Potencializa ainda mais. No indivíduo, eu, por exemplo, eu sempre gostei de tomar minha cervejinha, mano. Gosto de tomar meu chopp, gosto de tomar minha cervejinha. E uma das grandes dificuldades foi, quando eu comecei a fazer o tratamento, diminuir isso, porque lá da balada, né, pô, era bebida, destilado e droga, um monte de coisa. Então, aí beleza, acabou aquilo tudo, mas, pô, futebol, mano, tomar você vê, é um contexto social, cara. A nossa sociedade trouxe isso, infelizmente. Porra, é até estranho. Você tá numa roda, a galera vai te zoar, vai não sei o quê. Então virou algo social. Enfim. Então eu gosto pra caramba de tomar minha cerveja. Hoje eu tive que tirar. Sabe, você não toma mais nada? Eu sou um teimoso que hora ou outra eu vou tomar um chopp, mas eu tive que tirar o álcool da minha vida. Por quê? Porque eu faço tratamento pro transtorno bipolar também. Então aí, quando a gente fala do transtorno bipolar, tem um outro componente, né? É uma outra explicação, outra história, que não é só o TDAH, tá? Indivíduos que têm um transtorno bipolar têm que se livrar do álcool, sim. Sem dúvida nenhuma. Tem que ser zero. Eu lembro que eu cheguei no meu médico, o médico falou assim, então, é zero. Eu falei, que, meu porra, meu chopp. E eu confesso pra você, sabe, você toma zero álcool hoje, eu diminuí significativamente. Comecei a tomar Heineken zero. Aí sabe como comecei a tomar? Eu levava um fardinho de Heineken zero e levava só 2 Heineken com gosto, tá ligado? Que aí eu comecei... Eu estou num processo de tirar de aos poucos, total né, que a gente tava falando agora. Mas eu tive que... Por exemplo, sabe, esse final de semana, não tomei uma cerveja. Nem senti falta de tomar. Por que eu não senti falta nem tomei uma cerveja? Encontrei outras pessoas que não fazem parte desse ambiente. Fui em determinados lugares. Não sei que dia que é hoje mesmo? Hoje é segunda, né? No sábado. Sábado é automático. Vontade de tomar uma cerveja, mas... Falei, não, fui depois, fui sair, fazer outras coisas. Então, tipo, o ambiente que mudou, já mudou completamente o meu comportamento em relação a isso, tá? Só que, respondendo o caso em relação ao TDAH, pergunte pro teu médico. Se ele responder que sim, sim. Responder que não, não. Mas tendo em vista esse tratamento contínuo, tá? Tendo em vista que o tratamento de TDAH não é 1 mês nem 2. Nós temos aí pelo menos 1 ano e 4 meses de tratamento contínuo com a medicação. Sabe, vou precisar tomar de final de semana? Depende da tua necessidade, do teu estilo de vida, do que você tá buscando com o tratamento. Isso é um papo pra você sempre e pro teu médico. Esse tipo de pergunta é uma pergunta muito complicada de responder, porque é muito individual e esse papo não deve ser feito por rede social, não deve ser feito por... Enfim, tem que ser sempre diretamente com o médico, sacou? Entendi. Muito bem respondido, hein? Então essa daí já tá... Essa já era a minha. E cara, e sobre você ter... E uma coisa que a galera... Quando eu falei pra, né, cara, que ninguém quer saber do transtorno, meu, todo mundo pergunta, sabe, eu devo contar no meu trabalho? Se eu tenho TDAH? Sabe, eu devo contar pra minha família? Eu devo contar pros meus amigos que eu tenho TDAH? A minha resposta é bem simples, né? Que eu aprendi. Você vai se fazer 3 perguntas básicas. A primeira pergunta é: sabe aquele circo-tico que dá na gente? A vontade de contar? Pô, eu quero contar, porque agora eu entendi tudo. Agora faz sentido, né? Eu quero que as pessoas me entendam, me reconheçam, me abracem, me acolhem, me sinto amada, né? Pertencente. Eu quero isso. Quando der essa empolgação, e aí você que tem o TDAH tem dificuldade de controlar, tem aquele tempo de ação e resposta, te tiraram de pensar sobre isso, né? De refletir sobre que a gente tem menor, eu vou te colocar o freio. O freio, quando você sentir vontade de falar, é o seguinte. Lembra dessas 3 perguntas. Essa pessoa que eu tô aqui na frente é alguém que me ama ou eu amo? Outra pergunta. Essa pessoa que tá na minha frente aqui é o meu médico? E a terceira pergunta. Essa pessoa que tá na minha frente é um juiz de direito? Eu tô respondendo um processo penal? Se a resposta for não, é não. Você não vai contar pra essa pessoa que você tem transtorno. Simples. Toda vez que você sentir necessidade, saiba que isso... Não se frustre. Não se decepcione, porque as pessoas não vão entender. Então não tem que falar. Tem que falar no meu trabalho? Responde essas 3 perguntas. Tem que falar no teu relacionamento? Você ama? Tem certeza que ama? Vai ficar pra sempre? Entendeu? Responde, porque quando você consegue entender
Guarda essas 3 perguntas, decora elas, porque essas perguntas vão ser o freio. A hora que você sentir, você coloca, vai ser o tempo. O TDAH, ele sempre precisa de algo que atrase ele de tomar a decisão. Sempre. Por exemplo, uma ação besta, mano, que eu coloquei na minha vida e que mudou completamente muita coisa se você me vê assim, é porque eu quero falar. E eu sei que eu não vou conseguir regular o impulso de falar, então eu tive que ter algo externo que me regule pra eu não falar. O algo externo é uma ação. Você quer uma outra coisa? O TDAH, ele tem dificuldade de visualizar. Lembra que eu falei? De pegar uma situação que aconteceu lá atrás, de trazer à tona pra mudar o comportamento. Cara, um negócio que eu faço pode parecer louco, mas às vezes eu tô, e aí me vem uma vontade de, e aí eu falo, caraca, mano, aí eu jogo pro lado assim, ó. A gente tem que ter uma criatividade. Por exemplo, falei uma besteira em algum último podcast. Sei lá, pegando um exemplo já que eu tô no podcast. E aí na hora eu vou interromper pra falar aquela mesma besteira, e aí, isso é treino, tá, pessoal? Não é fácil, não. Eu começo a criar, do lado, eu coloco como se fosse uma televisão. E aí eu olho pra televisão e por que eu tenho que ter essa imagem externa, entendeu? E eu passo na televisão a cena do momento em que eu passei a vergonha, que eu falei a merda. Só de fazer isso já me deu o tempo suficiente pra segurar o impulso e não fazer aquilo que eu precisava. Sacou? Então tem algumas coisas que que as pessoas que tentam na sua tem que começar a adaptar. Simplesmente, a regra é, segura o tempo de resposta. Deixa o like.